Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e misericordioso. Estamos aqui, Pai, nesta tarde, na Tua presença, primeiramente para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Pai, estamos mais essa oportunidade de aprender da Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra e de nos fundamentar na Tua Palavra. Deus, obrigado por esse dia de hoje. Obrigado, meu Pai, por cada um que está nos ouvindo, que irão nos ouvir posteriormente. Obrigado pela vida de cada um. Nos nossos corações e mente, nos transformando ao ponto de não nos conformarmos mais com esse mundo, de não vivermos mais em prol desse mundo que jaz no maligno, mas para que o nosso coração se transforme e a nossa mente se renove a cada dia, buscando a cada dia mais nos santificar, para que juntos possamos olhar firmemente ao alvo que é o céu. Por isso eu te peço, Pai, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo trazendo a palavra e discernindo no coração de cada um dos irmãos. Porque nada que eu faço de bom vem de mim, Pai. Vem da Tua glória, vem da Tua graça e vem do Teu poder. Então que seja a Tua glória, a Tua palavra, e que eu diminua e que o Senhor cresça através da Tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, nesta tarde, e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos tentar mais uma vez terminar aí o capítulo 5 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Amém? Então, vamos pegar as nossas Bíblias, nosso caderno, nossa água, para junto podermos meditar na palavra do Senhor e aprender mais com o Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós não conseguimos finalizar e tentaremos hoje finalizar esse capítulo 5, para darmos andamento aí nos estudos do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Amém? Então, possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5. E hoje iremos do versículo 33 ao 48, se assim Deus permitir. Amém, irmãos? Se vermos que pode atrapalhar aí algum tema, nós paramos e continuamos no próximo estudo novamente. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 48, novamente. Como eu sempre falo, a minha versão é a versão Almeida Revista e Atualizada, a famosa área. Você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, você acompanhe com a Bíblia, com a tradução que estiver na sua mão. Se você tiver aí intenção de acompanhar da mesma tradução, você que tem o aplicativo da Bíblia no celular, somente mudar aí a tradução, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto,
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas aos que desejas que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e também sobre os injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Daremos continuidade então a esse estudo, né? Nós começamos aí a falar dele semana passada, né? Jesus dando aí a sua interpretação a respeito das leis morais, né? Nós vimos na semana passada que Jesus, quando ele consuma ali o sacrifício na cruz, ele cumpre, né, a lei, o que dizia respeito à lei cerimonial e à lei estritamente judaica. Porém, a lei moral, ela dará continuidade, tanto aos judeus quanto aos gentios e todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo em suas vidas. E nós vimos a semana passada até o adultério. Nós vimos ali, terminamos no versículo 32. E a partir de então, nós vamos começar aqui do versículo 33, ao qual Jesus interpreta sobre os juramentos. Versículo 33 ao 37. Então, irmãos, no Antigo Testamento, os juramentos deviam ser feitos em nome de Deus. Então, tudo que você vai ver no Antigo Testamento dos profetas, né, até ali próximo ao período interbíblico, né, na realidade entre o período interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, né, que são aproximadamente 400 a 430 anos, que vem a criação ali das divisões, né, ali que entre os fariseus e saduceus, nós já aprendemos isso, escribas. Os fariseus, eles alteraram isso para que as pessoas pudessem, em nome de promessas menores, ou, por exemplo, fazer uma promessa que não fosse tão grande aos olhos dos fariseus, não precisassem jurar pelo seu nome. Em vez disso, jurassem pelo templo, pela terra, pela cidade de Jerusalém, ou por qualquer coisa sagrada que existia ali, né? Porque as coisas do templo eram consideradas sagradas. Então, aquele preceito que Jesus ensinou, né, lá no início, passou a Moisés, que tinha que ser jurada por Deus, porque Deus estabelece dessa forma para que as pessoas sentissem o peso de um juramento, né? Quando coloca Deus em um juramento é porque é algo muito sério. Os fariseus, eles pegam esse preceito e começam a deturpar esse preceito, ao ponto de dizer que para você não se sentir tão culpado em jurar pelo nome de Deus algo pequeno, jure pelo Jerusalém, né? Jure pelo seu nome,
pelo templo, pela terra, pela cidade, ou qualquer coisa aqui do templo, né, sagrada. Precisa jurar aí pelo nome de Deus. Veja o quão grave é. Porque se nós formos analisarmos de maneira imparcial, né? Porque se a gente for olhar de maneira parcialmente, os fariseus ali estão agindo em benefício próprio, correto? E estão trazendo os judeus a uma falsa fé, a um falso juramento, que é o que muito tem sido pregado hoje, como eu disse no início aqui do estudo, né? Antes aqui na introdução, a respeito do evangelho pregado. Muitas pessoas têm pregado um Jesus ao qual não é o Jesus da Bíblia, ou um Deus ao qual não é um Deus da Bíblia. E aqui os fariseus estão fazendo nada mais, nada menos do que pregando uma falsa doutrina. Uma doutrina que está na Bíblia, mas está distorcendo ao seu prazer. A algo que traz benefício ao templo e aos fariseus e saduceus da época. E isso não é um verdadeiro preceito. Isso é uma falsa fé. É uma falsa confiança. E Jesus ele veio para contrapor justamente isso, mostrar que a lei ela estava sendo interpretada de uma forma diferente. É claro que aqui, irmãos, nós temos que entender que Jesus ele não está proibindo juramento em tribunais. Ele não está falando aqui de juramento em tribunal, né, perante lei humana, ao qual nós temos que jurar, dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Como naquela época também tinha tribunais, né? E eles tinham que jurar ali nos tribunais. Porque ele mesmo respondeu Caifás sobre o juramento, né? No capítulo 26 de Mateus nós vamos ver isso. Ele jurou, né, responder Caifás ali sobre o juramento, no versículo 63 e 64 nós vamos ver. Jesus está proibindo aqui o juramento como uma profanação. Todas as formas de profanação em nome de Deus que eles queriam jurar, mas para não colocar uma gravidade tão alta, eles colocavam coisas sagradas, Jerusalém, né? Então o que eles fizeram os rabinos, né, os fariseus da época? Eles jeitosamente usavam o juramento para esconder seus falsos ensinos, a sua falsa moralidade. Jesus, porém, ele vem para acentuar que não se deve fazer juramento com o intuito de conduta, ou com o intuito de que com eles escondam a verdade. Você ser íntegro nas palavras é melhor do que você fazer vários juramentos. A nossa palavra ela deve ser sim ou não. O que passa disso vem do maligno. Olha o versículo 37 que diz isso. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando aqui das leis humanas. De quando você vai perante um tribunal, ou quando você vai em uma delegacia, você tem que jurar, você não pode jurar falar a verdade. Não é isso que ele está fazendo aqui. Ele está falando aqui, é você jurar como hoje em dia é muito cotidiano, você vê assim, uma pessoa quando ela quer afirmar a verdade, ela jura por Deus, ela fala, não, eu juro por Deus. Um raio, não sei, eu já vi até gente falando que cai um raio, ou pela minha mãe, ou pelo isso, ou pelo aquilo. E Jesus está nos mostrando que a palavra do cristão, do crente verdadeiro, ela tem que ser sim e não. Mas o que é que isso? O seu sim é sim, que o seu não é não? Pelo seu modo de viver, irmãos. Lembre-se que na última pregação, na semana passada, eu falei que a pregação, ela não é só um ato de você abrir a boca e falar, mas ela é o ato de você primeiro viver aquilo que você fala. Então a vivência com o seu modo de vida, com o seu modo de agir, né, com o seu modo de andar, com o seu modo de se relacionar com as pessoas. Aí sim, você abrir a boca e falar do Evangelho de Jesus de forma que as pessoas vão entender que aquilo que você está falando realmente é verdade, porque você vive aquilo que você fala. Então por isso que muitas pessoas hoje elas têm a necessidade de afirmar tanto aquilo que juram por qualquer coisa.
Porque a mentira ela se tornou cotidiano. Porque hoje é mais fácil você contar uma mentira do que falar a verdade e sofrer as consequências. Porque hoje as pessoas preferem mentir e aquilo se tornar uma bola de neve, ou em falar a verdade e sofrer uma consequência ali momentânea, e depois daquilo viver o perdão de Deus. Que mesmo que a penalidade pode ser a correção por meio de um castigo, ou até de umas palmadas, é melhor falar a verdade. Porque se ele falar a verdade e eu ver que ele está falando a verdade ali, talvez só uma conversa resolverá. Talvez só um castigo resolverá. Ou talvez até eles vão precisar levar um castigo mais duro. Porém, eles não vão ficar com peso na consciência de que eu possa descobrir depois, e além do castigo ser mais duro, não confiar mais naquilo que eles falam. E é justamente o que Deus está dizendo aqui para nós. O crente, eles têm que ter a palavra confiável perante o povo de Deus e o mundo. E o que tem nos falhado, irmãos, hoje é isso. E quando eu falo nos falhado, é nós na questão de igreja, como igreja. Não estou aqui citando placa nenhuma. Mas nós vemos tanta mentira pregada, tanta heresia falada, tantos falsos milagres e falsos profetas e falsos ensinamentos, ao ponto de que pessoas saem magoadas da igreja por conta de que vê uma pessoa profetizar algo na vida dela que não é de Deus, e por falta de conhecimento também dessa pessoa da palavra, ela se magoa, mas se magoa com a igreja, se magoa com as pessoas. Muitas pessoas que têm ido às igrejas por conta de pastores, ou por conta de irmãos, ou por conta de ambientes ao qual essa igreja tem, por conta do tamanho do templo, ou da organização do templo, ou da sofisticação do templo. As pessoas têm deixado de buscar a Deus, irmãos, pela palavra. Elas têm ido mais por conta de atração, por conta de mecanismo de chamar as pessoas, de um pastor que tem uma boa oratória, ou que tem uma boa dicção, ou um pastor que é estudado, que tem um bom português, que eu quero dizer assim, né? Não estou aqui desmerecendo quem estuda, pelo contrário, é necessário estudar a palavra, meditar, é necessário quem tem oportunidade a fazer uma hermenêutica, como eu expliquei aos irmãos, que é o estudo da Bíblia, né? No seu contexto, né? Que é o meio de como você estudar a palavra, né? Analisar a palavra. Quem tem oportunidade que faça, porque isso é muito importante. Mas tem muitas pessoas que não têm a oportunidade, irmãos, e elas acabam se deixando levar pela palavra daquela pessoa que ela acha legal, ou que convém a ela. O pastor ser uma pessoa gente boa, entre aspas, na visão dela. Mas, irmãos, não nos deixemos enganar, porque enganoso é o coração do homem. Quem conhece as intenções do coração é só Deus. Eu estou falando aqui com você e, como eu sempre digo, não acredite no que eu falo porque eu estou falando, ou porque eu tenho uma forma de pregar a qual você se identifica. Só acredite no que eu falo, irmão, se estiver na Bíblia. Se é algo que está realmente na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, não o que eu falo. Se eu estou falando aqui algo que está na Bíblia e tem contexto bíblico, então é verdade. Se um profeta ali profetiza algo que tem contexto bíblico, isto é verdade. Se o pastor vive, irmãos, de uma forma que é segundo a Bíblia, esse pastor realmente é bíblico. Mas por tanta falha do ser humano, por ganância, por querer ver os templos lotados, por querer ser elogiado, por um egocentrismo exacerbado, né? Quando vê, aquilo sobe a cabeça e eles param de pregar a palavra verdadeira. Irmãos, e a partir do momento que você sai da verdade, você vira um mentiroso. E a mentira, ela gera desconfiança. Por que muitas pessoas hoje elas têm o pé atrás com a igreja? Pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos. Culpa de
dirigentes que não têm responsabilidade. Mas a culpa também é daquelas pessoas que também não buscam a verdade na palavra. Eu não tiro a culpa de nenhum dos dois. Mas quem vai mais ser cobrado é aqueles que têm a oportunidade e conhecem a verdade e falam através de mentiras. Por isso, irmãos, a necessidade de a palavra do cristão ser sim, sim, não, não. Não só na pregação, mas também no exemplo, na sua empresa, na sua escola. Um cristão ele tem que ser irrepreensível no seu modo de andar, no seu modo de agir, no seu modo de falar. E quando eu falo irrepreensível, eu não quero dizer que não tropeçaremos de alguma forma, mas sermos humildes de quando tropeçarmos, pedir perdão, chorar pelo aquele tropeço e continuar na caminhada rumo a Jesus. Termos a palavra de pagar aquilo quando dissermos que vamos pagar, de comprar algo e não dever, de sermos honestos. Isso é obrigação, irmãos, não só de um cristão, mas nós como cristãos temos um exemplo maior que isso. Lembre-se que nem Jesus deixou de pagar os impostos e de dar ofertas. Percebeu aí o tamanho da responsabilidade? Então esse juramento aqui que Jesus defende, irmãos, não é um juramento humano, mas é você não profanar o nome de Deus, jurar por Deus algo que é mentira, falar em nome de Deus algo que é mentira, para que a sua palavra ela seja sim, sim e não, não. Até porque, irmão, Jesus Cristo, ele mesmo faz um juramento, como eu disse, ao sumo sacerdote. Paulo também jurou, tendo Deus como testemunhas, lá em Romanos 1, capítulo 9. Então o que Jesus está querendo dizer aqui para nós, irmãos? É fácil. Ele quer dizer aqui para nós que todo cristão, irmãos, verdadeiro, aquele que se arrependeu mesmo, aquele que gera fruto do arrependimento, aquele que crê em Jesus Cristo de maneira total em sua alma, em seu espírito, que você se renova a cada dia, que você se transformou, que você nasceu de novo, que você vive por ser guiado pelo Espírito Santo, que tudo aquilo que você disser, irmãos, que cada palavra que você proferir, ela esteja sob um juramento. Sob o juramento de você ser um cristão e ter que falar a verdade. E ter que negar aquilo que é mentira. De ter que mostrar a verdade e não se compactuar com a mentira. Porque, irmãos, omissão também é mentira. Você vê alguém fazer algo errado e Deus lhe mostrar que você tem que exortar aquilo e você se acovardar, é mentira também. Então a palavra do crente tem que ser sim e não. É uma oportunidade que uma pessoa tem de te perguntar algo que esteja errado e você, por não querer perder a amizade, concordar com o erro. Não. É dizer não àquilo que é mentira e dizer sim àquilo que é verdade. Essa é a nossa obrigação. Toda a nossa palavra ela tem que ter o peso de estar sob o juramento de um cristão verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui agora do versículo 38 ao 42, que ele fala sobre a vingança. Né? Versículo 38 ele fala: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus aqui, irmãos, ele começa citando uma das leis mais antigas, né, que em latim é a lex talionis, ou em grego, né, a lei da reciprocidade direta. O que é reciprocidade? É você ser recíproco àquilo que a pessoa faz na mesma medida. Por isso que ele diz olho por olho, dente por dente. Nós podemos ver isso que Jesus cita aqui lá em Êxodo 21, do 23 ao 25. Vou ler aqui para os irmãos terem uma noção. Lá está escrito assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida,
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa mesma lei que nós acabamos de ler aqui, ela também está lá em Levíticos 24, 19 e 20. Ele diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. E a mesma lei também está registrada lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Aí você pode me perguntar assim então: mas se Jesus está dizendo isso aqui, por que então que, se isso está citado, né, dessa maneira, e se os fariseus faziam dessa forma realmente, por que Jesus tem que ressignificar isso, né? Trazer o sentido de verdade, o sentido certo aí nessa frase, nesse contexto. Por quê? O teólogo Lawrence Richard, né, que é um dos mais famosos teólogos aí da modernidade, né, ele vai dizer que Jesus Cristo, a respeito desse princípio, não tinha intenção de encorajar a vingança. Que Deus, quando ele falou sobre isso a Moisés, não foi no sentido de você ser uma pessoa vingativa, mas sim de limitar a vingança. Não sei se os irmãos conseguiram compreender. Mas sim de limitar uma pessoa aos atos mais dolosos que a pessoa poderia fazer, de maldade. Porque, irmãos, como eu falei aos irmãos semana passada, eles vinham de uma doutrina egípcia, a qual os egípcios tratavam as pessoas da maneira que queriam. Eles eram um povo judeu, mas viveram 400 anos ali debaixo de uma escravidão e sobre uma lei egípcia. E Jesus, na realidade Deus aqui, a Moisés, ali no Velho Testamento, ele quer trazer o povo de volta à sua santidade. A lei, como eu disse a vocês, irmãos, é a expressão máxima da santidade de Deus. E ele quer dizer o seguinte, que não façam o mal, para que o mal não seja feito com vocês. Ele quer limitar o mal. Outro teólogo, que eu também sempre cito aqui, que é o William Barclay, ele destaca que a retaliação nunca era aplicada pela pessoa ferida ou pelos seus parentes, mas sempre por um juiz, mostrando aqui que não era uma vingança. Então, o contexto dessa lei aqui, tanto em Êxodo, quanto Levítico, quanto em Deuteronômio, era aplicada por um juiz, não era uma vingança. E outra coisa, essa lei não representa toda a ética do Antigo Testamento, como a gente pode ver também em Levíticos 19 e 18. Olha o que Levítico 19 e 18 diz. Não é porque nós lemos agora há pouco Levítico 24, mas vamos ver Levítico 19 e 18. Ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ainda em Provérbios também, Salomão vai dizer lá no capítulo 25, versículo 21, assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Percebeu aí, irmãos, que não é uma questão de vingança, é uma questão de limite ético, limite de moralidade, porque a moral deles tinham sido deturpadas por um povo pagão, pelo um povo politeísta que adoravam vários deuses, e Deus estava querendo que se voltasse para ele como único Deus. Mansi também, né, Robert Mansi também, ele colabora com o mesmo pensamento.
Ele vai dizer assim, ó, uma das mais antigas leis do mundo baseia-se no princípio da retaliação, da reciprocidade. Essa lei era tão velha como o Código de Hammurabi, né, do rei do século 18 a.C. Essa lei ela se encontra 3 vezes no Antigo Testamento. E a intenção verdadeira dela é restringir a vingança ilimitada. Além disso, ela nunca teve o objetivo de propiciar qualquer retaliação individual. Percebeu, irmãos? Sempre aplicada por um juiz. Então, irmão, Jesus aqui nesse Sermão do Monte elimina a antiga lei da vingança limitada que permitia a retaliação para introduzir uma reação transcendental diante das injustiças sofridas. Por que Jesus fez isso? Porque, irmãos, teve um momento que essa lei ela foi aplicada de maneira correta. Porém, pela ganância e pelo coração maldoso do homem, ele começou a agir de maneira sagaz, de maneira maldosa, ao ponto de começar a cumprir isso aqui de maneira desproporcional e de modo vingativo. Não da maneira que Jesus tinha estabelecido. Então Jesus agora aqui ele vai nos ressignificar essa lei, mostrando que existe uma forma transcendente, né, que passa além dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, diante das injustiças sofridas pelos seres humanos. E Jesus destaca 3 coisas vitais da vida. Ele destaca a honra, a vontade e os bens inalienáveis. Mesmo que as pessoas nos desonrem, irmãos, ferindo nosso rosto, mesmo que as pessoas nos constranjam, mesmo que as pessoas nos limitem até o nosso andar de tanto constrangimento, ferindo a nossa vontade, mesmo que as pessoas tomem de nós a roupa do corpo, que é um bem inalienável, né, que é um bem que você não pode retirar, devemos reagir de maneira transcendente e não de maneiras reativas e não de maneiras vingativas. O cristão verdadeiro, irmãos, ele não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele não domina apenas as suas ações, mas também as suas reações. Percebeu aí, irmãos, a diferença? O cristão, irmãos, ele não tem que só dominar aquilo como ele age, a forma que ele age, mas ele também tem que dominar a forma como ele reage, porque é justamente onde Satanás quer pegar o cristão, irmãos. É na reação através das adversidades. É como você se reage em meio à prova, em meio à luta, em meio à agressão, à transgressão, à sua quebra de moral, a um insulto à sua moral, à sua ética, à sua vivência, a um insulto à sua família. Ele sabe onde toca em cada cristão. E o cristão ele tem que reagir de maneira totalmente contrária ao qual o inimigo ataca. Aí você pode me dizer, falar é fácil. Realmente falar é fácil, irmãos. Mas se fosse impossível, irmão, Jesus Cristo não teria dito. Porque o que foi impossível, Jesus Cristo consumou na cruz. E Ele nos deixou o que é possível ser feito. Ele nos deixou o que é possível ser realizado por meio da nossa santificação diária. Então, irmãos, quando você diz que falar é fácil, eu posso ser ousado em dizer que reagir da maneira igual é fácil. Reagir de maneira vingativa é mais fácil ainda.
Porque, irmão, se você busca realmente o Espírito Santo todos os dias, busca de coração o arrependimento todos os dias, dos seus pensamentos, das suas omissões, busca cada dia dar frutos do arrependimento e frutos do Espírito Santo, ler a palavra, discernir a palavra, viver em conformidade com o céu, viver em conformidade com Jesus, olhar para o alvo que é Cristo e não se conformar com esse mundo, você vai conseguir, irmãos, dominar suas reações. Você vai conseguir, irmãos, dominar tudo aquilo que forem feitos contra você pelo nome de Jesus. É agir de maneira boa quando as pessoas agem de maneira má. Aqui Jesus não está falando para você ser bobo, para você ser mole, não é? Deixar de ser corajoso. Ele está falando aqui que quando aquilo for feito a você, você procure os meios que Jesus Cristo estabeleceu pelas autoridades, que você procure ser piedoso, que talvez aquela pessoa está numa situação tão difícil, ou aquela pessoa está num transtorno tão grande, que nem ela está vendo o que ela está fazendo. E você, como um ser espiritual e carnal, você discerne aquilo. Como a Bíblia diz, aos que buscam a Cristo e buscam a espiritualidade, quem é carne, só discerne carne, quem é espírito e carne, discerne o espiritual e o carnal. Então você tem que alimentar o seu espírito todos os dias, irmãos, para conseguir ter essa temperança. Então, irmãos, Jesus queria dizer que a vingança pessoal é retirada de nossas mãos. Nós não temos que nos vingar pessoalmente. Nós não temos que fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque se nós justificarmos as nossas vidas com as nossas próprias mãos, nós estamos tirando as nossas mãos das mãos de Jesus. Nós estamos querendo agir de maneira com um ímpeto humano. E muitas vezes, irmãos, o ser humano agiu dessa forma, né? Jesus fazia uma promessa, eu posso dar um exemplo aqui, de Sarai, né? Ou Sara, depois de ser trocado o nome, né? Jesus prometeu, Deus prometeu um filho a Sarai. E Sarai, por não aguentar esperar, ela quis resolver da sua maneira. E deu a sua serva Agar. A gente sabe o que aconteceu depois. Claro que tudo está debaixo da vontade de Deus. Mas a gente tem que confiar, irmãos. A gente tem que saber esperar. A gente tem que saber como reagir. Muitas situações são terríveis, irmãos. A gente vê vários casos hoje de abusos infantis. Aí você pensa assim, e se fosse na minha casa? E se fosse com a minha família? Eu faria isso e aquilo. Mas Jesus Cristo nos dá temperança, irmãos, nessas horas. E é isso que a gente tem que buscar. Nesse texto também, o Senhor condena as guerras agressivas ou ofensivas que as nações fazem entre si. Nós temos que ter paz. Nós nunca devemos nos negar a dar algo. Nós nunca devemos nos negar a ajudar. Porque, irmãos, ajudar é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. Quando você ajuda alguém, você tem o privilégio de estar fazendo algo pela vida daquela pessoa e tem uma responsabilidade como cristão de fazer aquilo em nome de Cristo. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35 é dito assim: mais bem-aventurado é
dar do que receber. Dar amor, dar ajuda, dar conselhos, dar paz através da tua vida, através da tua pregação e através da tua busca todos os dias. Amém? Glória a Deus. E vamos agora então para os versículos 43 ao 48, que ele vai nos falar aí sobre o amor ao próximo. E isso aqui é muito forte, né, irmãos? Porque Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2, nós sabemos disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E por que Jesus, logo no versículo 43, ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por quê? Porque Jesus já sabia o que os rabinos, os fariseus e os saduceus fizeram naquela época. Os rabinos alteraram a lei de Deus, acrescentando ao mandamento: e odiarás o teu inimigo. Porque essa parte, e odiarás o teu inimigo, em nenhum momento foi dada por Deus. Jesus repudia firmemente essa conclusão que os fariseus, saduceus, os rabinos da época fizeram, irmãos. Porque o que eles interpretaram aqui? Eles interpretaram que o próximo é só aqueles que estão ao seu lado. É só aqueles que fazem bem a eles mesmos. Eles pensavam que próximo era o sentido de proximidade, de emoção. E como eu gosto sempre de dizer, irmãos, a palavra de Deus, ela não é emocional, ela é espiritual e racional. Não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com sentimentalismo, com euforia, mas é algo espiritual e racional, com equilíbrio. E os rabinos, então, eles pegaram isso e concluíram que o próximo é aqueles que estão perto de você. E aqueles que fazem algo contra você, ou até que não concordam com você, é o seu inimigo. E você tem que odiar. Jesus, irmãos, ele repudia isso. Ele repudia essa conclusão que os rabinos fizeram. Ele vem mostrar aqui que a lei ela não está sendo interpretada como Deus falou. Inclusive, está sendo acrescentada à lei aquilo que Deus nem dito tinha. Essa declaração, irmãos, não aparece na lei. Você pode ler lá em Levítico 19:18. Isso foi um acréscimo. Passagens como Êxodo 23, 4 e 5 indicam exatamente o contrário, é amar o próximo. Em Romanos 12, 20, irmãos, Paulo cita Provérbios 25, 22, para provar que devemos sempre tratar os nossos inimigos amavelmente. Jesus, irmãos, ele foi a prova viva. Ele nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Ele mesmo fez isso quando estava na cruz pendurado. Aqueles que o bateram, que o esbofetearam, aquele que cuspiram na sua cara, aquele que lançaram sorte sobre sua túnica e rasgaram as suas vestes. Aqueles que zombaram dele, que o colocaram uma coroa de espinho, aqueles que o entregaram, aqueles que gritaram, crucifiquem-no. Ele disse na cruz, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Esse amor descrito aqui, irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo, é o amor ágape. É o amor que significa benevolência de uma forma incrível, infinita e boa vontade. E o que isso significa? Deus está nos falando aqui, irmãos, do amor que Ele sente por nós.
que nós temos que ter com os nossos irmãos. Como Cristo veio ao mundo e Ele foi Deus em carne, como diz João, que e nele habitou corporealmente toda a plenitude da divindade. Se eu não me engano foi João ou Paulo, peço perdão aos irmãos. Da mesma forma que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade e amou a todos, nós como pequenos cristos, nós como os cristãos, não que seremos sem pecado, não que seremos sem mancha e sem mácula, mas nós temos que exercer o amor ágape por todos, o amor benevolente, invencível, infinito e de boa vontade. Isso significa, irmão, que devemos amar a pessoa, não importa quem ela é ou o que ela tenha feito. Esse amor não é questão apenas de sentimento, mas sobretudo de atitude. E essa atitude de uma atitude de benevolência, de amor para com o próximo. Então Jesus aqui, irmãos, ele está refutando toda a análise hermenêutica, toda a interpretação das escrituras dos doutores da lei, dizendo que em vez de odiar os inimigos, nós devemos amá-los, orar por eles, no versículo 44. Em vez de imitar os vingadores, né, nós devemos, como os filhos de Deus, imitar a Deus que derrama suas bênçãos comuns. Porque ele cita aqui que ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, que ele faz vir as chuvas sobre os justos e sobre os injustos. Então é da mesma forma que Cristo faz isso, que ele não difere, né? O que ele faz na vida pelos justos e pelos injustos, nós também não podemos diferenciar as pessoas. Até porque, irmãos, Ele como Deus é onisciente, sabe até das intenções do coração, não diferencia. Quem somos nós para diferenciar a tratativa perante as pessoas? Muitas vezes nós vamos ter alguma inimizade com alguém pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar. Muitas vezes nós não nos identificamos com aquela pessoa pela forma como ela anda, ou pela forma como ela vive, ou pelo moralismo que ela prega, ou pelas falsas doutrinas que ela prega. Mas isso não quer dizer que nós temos que odiar aquela pessoa. E sim orar para que Deus a transforme, para que Deus a convença do pecado. Orar para que Deus tire a trave dos nossos olhos, para nós podemos orar por ela também. Porque, pense bem, irmãos, talvez ela esteja certa e você esteja errado. Agora, se você está andando em conformidade com a palavra, com certeza você está certo. E se você vê que aquilo que ela fala não é bíblico, não odeie aquela pessoa, não haja com crueldade com aquela pessoa, não exclua aquela pessoa. Pelo contrário, ore por ela, ame-a, para que, por orar por ela e por amar ela, você se torne filho de Deus e Deus possa te amar e te abençoar, mesmo em meio às suas falhas, mesmo em meio aos seus pecados. Porque da mesma maneira que aquela pessoa que você crucifica dizendo que ela está errando, você erra também. Da mesma forma que você crucifica aquela pessoa dizendo que ela está falando algo que não condiz com a palavra, você pode não errar na palavra, mas você pode errar no pensamento, na intenção. E não existe, irmãos, pecadinho e pecadão. O que Deus está dizendo aqui é que se você não ama e não ora por todos, você não merece o amor dele e não merece a graça dele. Se você não trata as pessoas de maneira igualitária, não só porque ela age bem com você, ou porque ela faz algo ao seu favor, você não merece o amor de Deus. Porque nenhum de nós, irmãos, merece
o favor de Deus na nossa vida. Porque, como diz Paulo, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecarão e todos estão pecando. Então, o que nos diferencia, irmãos, do mundo é a transformação de vida que começa de forma interna e ela se exterioriza, ela se externiza em forma de amor, em forma de benevolência, de piedade. E aqui eu falo do amor, irmãos, não no sentido de um amor que o mundo prega, que é o amor de sentimento, mas não, é o amor de piedade, de benevolência, de mesmo além das atitudes daquela pessoa, você orar por ela para que Deus tenha misericórdia da vida dela, se assim for da vontade de Deus. E ele ainda cita aqui, porque se amardes o que vos amam, que recompensa você tem? É fácil você amar seu filho. É fácil você amar sua mãe, seu amigo, seu marido, a sua esposa, né? Porque isso é recíproco. Agora, uma pessoa que fere você, uma pessoa que faz algo contra a sua vida, faz algo contra a sua carreira, faz algo contra a sua família. Amar uma pessoa dessa, na nossa visão humana, é algo como impossível. Mas Cristo nos diz que temos que fazer. Esse amor, irmãos, não significa dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. É a mesma coisa do perdão. O perdão não significa dizer que você tem que conviver com a pessoa perdoada, mas é você olhar para aquela pessoa ao ponto de não sentir mais mágoa, não sentir mais raiva, não sentir mais tristeza. A ferida fica com a cicatriz, mas a cicatriz não dói mais. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui no amor ao próximo. Amor ao próximo não é só aquela pessoa que ama você, que está perto de você, mas também aquelas pessoas que não concordam com você, que até intentam algo contra você. Você não pode odiá-la, porque você sabe que se ela conhecesse a verdade que você conhece hoje, ela não estaria praticando aquilo que ela está praticando hoje. Se ela conhecesse realmente a Deus da forma que você conhece, se ela realmente cresce em Cristo da forma que você crê, se ela realmente tivesse se arrependido da forma que você se arrependeu, se ela realmente tivesse sido instruída pelo Espírito Santo da forma que você é hoje, ela não agiria desta maneira, mas agiria em conformidade com Cristo. Então você não pode, irmão, se igualar às pessoas que são movidas pelo mundo, porque se hoje você é de Cristo, nova criatura você é. Todas as coisas se passaram e tudo que era velho se fez novo. E no final, irmãos, ele cita o versículo 46. Eu gostaria de citá-lo aqui como ênfase aos irmãos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Parece um versículo meio contraditório, não é, irmãos? Porque na nossa visão, e eu falo visão na nossa visão, numa visão ocidental, é impossível termos ou chegarmos à perfeição. Algumas pessoas levam até como blasfêmia você dizer que está buscando ser perfeito. E a gente não pode julgar essas pessoas. Mas eu quero te dizer aqui, irmãos, que essa perfeição que Jesus Cristo está dizendo aqui, de nada tem a ver com a perfeição que nós, ocidentais, entendemos como hoje. E a título de curiosidade eu quero trazer isso a vocês. Para os judeus, irmãos, isso aqui é claro. Porque eles nascem com o sentido correto dessa palavra que Jesus usa aqui.
Eu quero lembrar aos irmãos que a nossa língua, a língua portuguesa e a maioria das línguas ocidentais, elas derivam do grego e do latim. Grego porque o mundo foi dominado muito tempo pelo Império Greco-Macedônio e depois por muito tempo o latim pelos romanos. E a visão grega e romana da perfeição não é a visão judaica da perfeição. Não é a visão de que Cristo vivia ou que Cristo pregava. E o que você está querendo dizer com isso, Pastor Rafael? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a visão que nós temos hoje de perfeição é aquela que passa nos desenhos sobre aqueles gregos, aqueles deuses da mitologia grega que vivem num palácio no Olimpo, né? Ou aqueles deuses romanos, né? Como Marte, Saturno, que não tem nenhuma falha, né? Não tem nada de falha ali. Não é isso. A perfeição que Jesus aqui nos diz, irmãos, é a busca eterna pela santidade de Deus. Porque, irmãos, senão não teria lógica. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O que ele está dizendo aqui? Por que ele está falando isso se fosse impossível a gente viver? A perfeição judaica é você se doar ao máximo. É você ter a total consciência de que você está fazendo tudo aquilo que você pode fazer para servir a Deus de verdade. Todos os dias. Ele não está falando aqui em nenhum momento que você vai deixar de ser pecador e virar um ser santo perfeito na visão grega. Não. Por isso que a Bíblia inteira fala, olha, Paulo se refere aos irmãos, os santos de tal lugar, os santos daquele lugar, né? Santo aqui, perfeição aqui, não é essa perfeição e a santidade que a gente tem como hoje, que só Jesus Cristo e Deus foi capaz de ter. Não. A perfeição, a palavra perfeição que ele usa aqui, lá no hebraico aos judeus, e quando transliterado para o grego, né, de uma forma não transliterado de uma forma correta, porém o sentido grego não é o sentido judaico, hebraico, então nós temos que lembrar que Jesus é judeu. O sentido judaico, hebraico da época é buscar ao máximo a proximidade com Deus, porque ninguém se compara a Deus. Santo é só Deus, perfeito é só Deus. Então quando ele fala assim, sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, ele usa a palavra perfeito aqui no sentido humano para nós humanos e no sentido de Deus para Deus. Deus é perfeito por si só. Ele não foi criado. Ele não tenta ser, ele é. Não tem nada antes dele. Ele é. É por meio dele que é criado. Então nós temos que buscar chegar ao mais próximo a Deus. Então quando você ouvir santidade e perfeição na Bíblia, são sentidos em que você busca todos os dias a cumprir perfeitamente o que a palavra de Deus diz. Como eu disse, nós somos pecadores, vamos tropeçar. Porém, temos que ter a humildade e a hombridade de reconhecer o erro, pedir perdão e continuar. E com isso, irmão, nós terminamos o capítulo 5. E temos uma grande lição aqui. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que estudar sim a palavra. Mas primeiro, irmãos, nós temos que mudar interiormente. Nós temos que crer. Porque se eu pegar essa Bíblia e ler ela somente como um livro qualquer, sem ter mudança de vida, busca por Cristo todos os dias, instrução do Espírito Santo,
ela não vai se passar de um livro. Como muitas pessoas leem, ateus conhecem, o próprio diabo, ele conhece a Bíblia. A diferença é que ele não obedece. A diferença é que ele não vive como aqui está escrito. A diferença é que ele faz como muitos tentaram. Distorce. E como muitos tentam até hoje. Distorcendo. Então, irmãos, que nós possamos buscar a Deus, buscar a Jesus de maneira correta. E qual é a maneira correta? É com o foco correto, irmãos. Quando você vai a uma igreja, você não vá pelo seu pastor. Você não vá pelo seu irmão. Você não vá pelos seus amigos. Você não vá pelo ambiente. Você não vá pela estrutura. Você não vá pela luxuosidade. Quando você for buscar uma igreja, irmãos, você vá pela palavra. Você vá por Jesus. Busque uma igreja bíblica. Busque um pastor bíblico. Porque, irmãos, se a igreja ela tem erro hoje, é porque ela é cheia de pessoas. Se a igreja, irmãos, ela tem erro hoje, é porque ela é composta por seres humanos. Se a igreja ela tem erro hoje, irmãos, é porque ela é composta por pecadores e falhos. Então, se você for lá com o intuito de ver e se espelhar em alguém, você vai cair, irmãos. O nosso espelho tem que ser Cristo. O nosso foco tem que ser Cristo. O nosso exemplo tem que ser Cristo. Por isso eu sempre falo, busque uma igreja bíblica que fale a verdade, que pregue a verdade, que viva a verdade. E isso, irmãos, não será e não quer dizer que o pastor não pode tropeçar, porque ele é um ser humano, como eu ou qualquer um de vocês pode. Mas se você estiver fundamentado em Cristo mesmo, você vai entender que aquele tropeço é algo natural e humano. Vai saber ser benevolente, amar, e vai ver Cristo na vida daquela pessoa na hora que ela se levantar e se arrepender. E se ela estiver da mesma forma que você verá que Cristo age dessa forma. Não por mim, não por você, mas porque Ele é bom. Nós não merecemos nada, mas a graça dele é imerecida. Amém, irmãos? Então vamos para o intervalo e já já nós voltamos com a leitura aí do chat da rádio e as considerações finais e a oração. Amém? Deus abençoe. Esse é o seu programa Caminho e Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E esse é o seu programa Caminho e Verdade. Toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui na sua rádio Voo Livre. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E um ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 30 44 67
09 e atende por WhatsApp 5561-999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, estamos de volta então, né, pela graça de Deus, finalizamos, enfim, aí o capítulo 5 do Evangelho de Jesus conforme Mateus, né? Eu quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade de estar falando aqui da palavra do Senhor, né? Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque o aplicativo, né, na realidade o programa que nós usamos aqui no computador, aqui no meu computador em específico, ele deu uma travada aí, a música falhou em algum momento, deu uma cortada na voz, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que a mensagem foi passada da maneira que Ele quis e da forma que Ele quis, não é verdade? Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que estão nos ouvindo, aqueles que não puderam se inscrever no chat da rádio, e eu vou agora ler também ali o chat da rádio, como eu sempre faço. Né, nos fins de programa, eu gosto de ler ali o chat da rádio. Vamos aqui olhar. Pastor Sidney Castro, nosso diretor da rádio, ele começou aqui logo pouco antes do culto, né, do ensino, desejando uma boa tarde, aguardando o programa. Nós agradecemos, Pastor Sidney, pela oportunidade, né, de estarmos aqui nesse meio de comunicação para propagarmos a palavra do Senhor, né, pela misericórdia de Deus, né? Aqui em Brasília, aqui no local onde eu moro, estava sem energia até 20 minutos antes do estudo. Então Deus provê todas as coisas, né, irmão? Deus faz milagres e Deus faz o que quer, né? Nossa irmã Gildete, que é minha mãe, Pai do Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes para entender a sua palavra. Minha esposa Cláudia, Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Nossa irmã Gildete aqui também. Nossa irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pai do Senhor da minha irmã Eliane. Pastor Marconel Tavares, na escuta de mais um programa Caminho e Verdade. Que Deus abençoe o estudo de hoje. Pastor Marconel Tavares, que também apresenta o programa ao vivo às 8 da manhã na sexta-feira. Obrigado, Pastor Marconel e toda a sua família. Nossa irmã Rívia Bispo, louvado seja Deus por essa oportunidade de ouvir a sua palavra. A paz, minha irmã, graça e paz a senhora e a sua família. Um grande abraço aí ao nosso pastor Daniel. Deus abençoe. Nosso pastor Júnior Lucas, a paz do Senhor a todos. Pastor Júnior Lucas também, que tem um programa ao vivo, 8 horas da manhã, toda quarta-feira. Muito obrigado, pastor. Irmã Cláudia, minha esposa, minha mãe, irmã Judete. Nossa irmã Bruna, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, minha irmã Bruna, que Deus abençoe. Nosso irmão Wagner, irmão Wagner, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado aí pela tua participação, sabendo da correria do dia a dia, mas muito obrigado pela participação do irmão. Nosso irmão Hugo, paz do Senhor, linda pregação. Deus abençoe você e família, pastor Rafael. Paz do Senhor, irmão Hugo, graça e paz, muito bem-vindo, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Voo Livre conosco e que possa acompanhar os estudos conosco, né? Para junto nós crescermos na graça e no conhecimento. Mande aí seus questionamentos, né? Suas críticas, seus pedidos de oração. Estamos juntos aqui nesse propósito de seguir todos juntos, né? Rumo a Jerusalém Celestial. Isso é o nosso foco. Glória a Deus. Nossa irmã Socorro, a esposa aí do nosso pastor Júnior. Glória a Deus. Minha esposa Cláudia, nossa irmã Rívia. Verdade. Nossa irmã Socorro aqui colocou uma reflexão, né, que está lá em Romanos 14:9.
Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. É verdade. Glória a Deus por isso. O irmão Hugo aqui também comentou que quando saímos da verdade nos tornamos mentirosos. E essa verdade é Jesus, né, nosso irmão Hugo? E as pessoas pensam que é somente ler a Bíblia que você entende a verdade, mas você entende a verdade a partir do momento em que você conhece a Jesus Cristo. E aí sim ele te discerne a palavra. Né? Porque se você perceber, em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, no versículo 36, o próprio Jesus disse: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, precisa da libertação de quem? De Jesus. É no nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Nossa irmã Socorro deixou aqui mais uma reflexão em Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. É verdade. E aqui nós vimos hoje também que a definição de próximo, aqui em Efésios, Paulo está dizendo à igreja. Não é verdade? Mas nós vimos aqui que o mandamento e a definição do próximo, ele não é somente as pessoas que estão ligadas a nós, mas todas as pessoas, independente de suas atitudes ou ações. Nós devemos orar, não é? Por ela. Nossa obrigação é falar a verdade. Justamente, irmão Socorro. Irmã Gildete saudando aqui o nosso irmão Hugo. Glória a Deus. Pastor Marconel mais uma vez aqui. Glória a Deus por esse estudo. Grandes verdades. O problema não é a lei, mas sim como o homem olha para ela e a cumpre. É verdade, é justamente isso. Foi justamente isso que o pastor Marconel está relatando aqui, que Jesus veio refutar, não é? Porque Deus passou a lei santa, porque a lei, ela mostra o caráter de Deus, que é a santidade. O que era impossível o ser humano cumprir, foi cumprido por Jesus na cruz. E aquilo que é passível de cumprir, passível da responsabilidade humana, Jesus nos ensinou de como realmente olhar para a lei. Não da forma que os profetas diziam, que os fariseus diziam, que os saduceus diziam, que os escribas diziam, mas da forma que Jesus disse. É por isso que hoje a Bíblia é a nossa bússola, né? Se a gente tem um GPS para ir para o céu, esse é a Bíblia, graças a Deus. Nosso irmão Hugo está dizendo aqui que essa palavra foi direta para mim, para todos nós, irmãos. Para todos nós, irmãos. A nossa irmã Gildete reflete também para nós, justamente. A irmã Gildete fala com a irmã River, que falou sobre isso hoje, nossas atitudes, nossas ações. Deus responde, né? As nossas palavras. Glória a Deus. Nossa irmã Bruna aqui, glória. Nossa irmã Eliane, verdade. Nossa irmã Gildete falando sobre o amor ágape. Só o Espírito Santo para nos dar esse amor. Só o Espírito Santo, irmãos. Fora de Deus não existe esse amor. É impossível ao mundo você conseguir amar aquele que te odeia. É impossível ao mundo você fazer o bem àquela pessoa que te trata mal. Mas aqueles que vivem em Cristo, esses sim conseguem. Né? Só damos o que temos, justamente, irmã Gildete. Se temos a Cristo, revelamos a Cristo através de nossa Bíblia, de nossa vida, né? Que é a nossa maior pregação. Nossa irmã Rive aqui, agradecendo a Deus, meu Deus. Deus sempre confirma. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por seu cuidado por nós. Glória a Deus, glória a Deus. Mansos, mais prudentes, não nos enganando, mas no amor de Cristo, justamente. Nossa irmã Cláudia também aqui mandou uma reflexão. Jesus nos manda amar ao próximo, e a triste verdade é que nem sempre isso é cumprido. As pessoas têm tratado bem com mentiras na rua e são rivais no trabalho, maltratando-se em suas casas. Isso é verdade, irmã Cláudia. Isso muito também a nós, né, cristãos. Nós temos que entender que essa premissa, primeiramente, é para nós, para depois cobrarmos das outras pessoas. Nós temos que tirar a trave dos nossos olhos para cobrarmos das outras pessoas. Como temos agido perante as outras pessoas. Não é verdade? Isso é muito sério. Nosso irmão colocou aqui que não existe pecadinho nem pecadão, que pecado é pecado, justamente. Nossa irmã Eliane coloca aqui que somente com Deus conseguimos ser assim, parecidos com Ele. Precisamos querer ser parecidos com Ele a cada dia. Exatamente, irmã. E justamente esse querer, ele nos demanda uma atitude, né? Eu sempre gosto de citar a palavra oração, que oração não é algo que Deus precisa, mas sim algo que nós precisamos
em Deus, que é o intuito de orar e de agir, não é? Glória a Deus. Nossa irmã Judete coloca servir o evangelho de cruz, não é fácil, mas gratificante. Nosso irmão Hugo aqui declara que derruba um gigante por dia, e essa é a vida do cristão, irmãos. Irmão Hugo, e é isso a vida do cristão, glória a Deus. Eu fico grato quando eu escuto isso, né? Porque um evangelho que só promete prosperidade, bênção e vida feliz, eu não conheço esse evangelho na Bíblia, viu, irmão? Deus dá prosperidade e felicidade àqueles que Ele quer, né? Muitos para a própria condenação e alguns para abençoarem as outras pessoas, mas nem a vida do cristão, mesmo com prosperidade, ela não é fácil, né? Porque a maior prosperidade do cristão é chegar ao céu. Isso nós sabemos, né, irmão? Glória a Deus. A nossa irmã Bruna diz: e de gigante em gigante conseguimos seguir em frente na palavra de Deus. E o caminho é árduo, e a caminhada é longa e dolorosa, mas a recompensa é a nossa salvação. Glória a Ti, Senhor. É isso mesmo. Glória a Deus. Nosso irmão Hugo aqui. Amém. Aqui é o Espírito Santo, irmão Hugo, que te faz sentir, né, essa emoção aí. Pastor Rafael aqui é o menor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Cláudia coloca aqui: sem tua graça, Jesus, o que seria de nós? Pois o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos, esse sim, acabamos cometendo. Isso é Paulo que diz, né? Glória a Deus, irmã. Nossos irmãos aqui, palavra viva e forte, toda honra e toda glória a Ti. Graças a Deus, Deus tem usado para nos dar um norte na palavra. Amém, irmãos? Deus tem usado a cada um de nós, cada um, né, no seu propósito, cada um no seu segmento. Eu agradeço a cada um dos irmãos. Está aqui o pastor Cid de novo. Ainda bem que temos pastores que ensinam e empregam a verdade. Graças a Deus por isso, pura a verdade, essa palavra. Ir para a igreja, buscar Jesus e não homens. É justamente, meu pastor. E esse aqui é o pastor Sidney Castro. Ele tem, né, bagagem para falar isso, porque vive da missão, né? Não só no Brasil, quanto já viveu fora do Brasil, e ele sabe disso. Glória a Deus. Pastor Rafael, irmão Hugo, é o esposo da irmã Bruna. Muito obrigado pela informação, irmã Judete. Muito obrigado, irmão Hugo. Que Deus abençoe. É um prazer tê-los aqui, né? É um prazer tê-los, como eu disse. Nosso irmão Wagner, eu já sei, né, que é o filho do nosso pastor Dias. E acompanhe sempre conosco, viu? Muito obrigado. Pastor Marconel aqui desejando aqui o bem-vindo, né, ao nosso irmão Hugo. O irmão Wagner já tinha até acompanhado o finalzinho do estudo passado. E que Deus abençoe os irmãos. Amém? Estamos aqui já passado o horário, mas o pastor Sidney, ele é bem benevolente conosco, né, contra isso aí. Então, irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês. Agradecê-los por participar, por compartilhar os sentimentos. Mandem dúvidas e críticas, né, perguntas, aquilo que Deus tocar no coração dos irmãos. Amém? Nós iremos orar, mas desde já eu gostaria de agradecê-los, agradecer aqueles que irão ouvir posteriormente, agradecer aqueles que não puderam escrever no chat, mas estão ouvindo a palavra, né? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse é o importante, irmãos. Amém, irmãos? Agradeço a todos, e se Deus quiser, na próxima semana, segunda-feira, iniciaremos o capítulo 6 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Uma ótima tarde a todos, um ótimo resto de semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos para uma oração, para terminar o estudo com a oração, e logo após eu peço que os irmãos escutem o hino que irá finalizar essa apresentação de hoje, esse estudo de hoje. Porque o hino é muito lindo e fala justamente do amor ao próximo. Hino antigo, né? Eu, por mais que não seja tão antigo assim, mas eu gosto muito dos hinos antigos. Escute o hino e deixa Deus te abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos terminar o estudo com Jesus Cristo, a nossa vida. Amém?
Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, misericordioso. Pai, só temos que agradecer a Ti. Só temos que agradecer a Ti, Pai, porque sabemos que nada disso que escutamos agora é de nosso merecimento, mas é pelo Teu amor e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de ter acesso à Tua palavra, em meio ao mundo ao qual vive cego pela ganância, pela soberba, pelo egocentrismo, em meio ao mundo ao qual perseguem em várias localidades as pessoas que tentam falar do Teu Evangelho, perseguem a Tua palavra, perseguem o Teu nome, porque como o Senhor falou, eles não nos perseguem porque nós somos bons, mas perseguem porque antes perseguiram a Ti, Pai, e nós tentamos ser imagem e semelhança de Ti. E por isso, Pai, nós somos gratos. Que, meu Pai, todos os dias em nossa vida nós venhamos nos jogar ao chão, diminuir para que o Senhor cresça. Que as perseguições venham vir, mas venham vir pelo Teu nome e não pelas nossas más ações. Que nós possamos ser bem-aventurados por ser justos em Sua palavra e não ser perseguidos pelo nosso ego, pelo nosso mal, pelo nosso pecado. Pai, eu Te peço que nessa tarde abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir posteriormente, em cada lugar, em cada país. O Senhor conhece o coração de cada um e eu não preciso falar. Que seja feita a Tua vontade na vida deles e não a deles. Porque como o Tiago disse, vocês oram e não recebem porque pedem mal. Vocês oram e não recebem porque oram ao seu bel prazer. Então eu oro, Pai, para que não seja feita a vontade de cada um que está aqui, mas que seja feita a Tua vontade na vida de cada um que está aqui nos ouvindo agora. Na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Nos dê uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos potentes, se assim for da Tua vontade. Nos livre de todo mal, de todo homem, de toda mulher enganosa, se assim for da Tua vontade. É isso que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Todo mundo necessita, nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante esse sentimento e assim por lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Mas eu não deixei de crer de um dia encontrar amor, só encontrei em meu Jesus.
Amor, só Ele mostrou, com seu sangue derramado lá na cruz. O amor traz um sorriso e faz a vida renascer. Faz do inferno paraíso, traz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante esse sentimento e assim, por lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Nunca então deixe de crer, de um dia encontrar amor. Só encontrei em meu Jesus amor, só Ele mostrou, com seu sangue derramado lá na cruz. Amor, só encontrei em meu Jesus amor, só Ele mostrou, com seu sangue derramado lá